gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre mais uma história aí do universo queridinho de Bridgerton, que saiu em maio na Netflix, não foi? Que foi Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. Charlotte é baseada no livro de mesmo nome da Julia Quinn, que é a mesma autora do universo aí de Bridgerton, e da Shonda Rhimes, que inclusive é uma das roteiristas, produtoras, enfim, faz parte aí da produção executiva da série. E aqui nessa minissérie a gente vai conhecer a história da Rainha Charlotte, que a gente já tinha conhecido ela aí no universo de Bridgerton, né, nas duas temporadas de Bridgerton, só que aqui a gente vai ter oportunidade então de conhecer de fato sobre ela, né, mas sobre ela, sobre a história dela, e inclusive aqui a história vai se passar alguns anos antes, muitos anos antes, quando ela ainda era jovem, e como que ela se tornou a rainha, né, como que ela conheceu o rei George, o casamento deles até ela virar aí a grande rainha. E inclusive eu acho que uma coisa bem importante que a gente tem nessa minissérie contada é o porquê que o rei nunca tá presente nos bailes aí junto com a rainha. Aqui nessa minissérie da Rainha da Charlotte, tudo isso aí vai ser esclarecido. Bom, eu acredito que essa altura do campeonato, primeiro, todo mundo já tem assistido a Rainha Charlotte, né? Porque é uma série que foi muito falada desde que ela estreou, né? Uma minissérie. E também a maioria de vocês já deve saber que a Rainha Charlotte e o rei George, eles realmente existiram na vida real, que era o rei George Guilherme Frederico e a Sofia Carlota de, não sei terminar de falar o sobrenome dela, que eles tiveram um reinado marcado por disputas políticas no parlamento britânico e uma série de conflitos contra a França e os Estados Unidos. E uma curiosidade que eu fiquei meio louca de saber, porque eu sou também do universo aí de musicais, né? É que esse rei George é o mesmo rei George que aparece no musical Hamilton, um musical muito famoso da Broadway. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse musical, né, falando sobre Hamilton, e então, Rei George que aparece lá em Hamilton é esse Rei George aqui que a gente tá conhecendo aqui nessa história de Bridgerton. Antes de mais nada, antes de a gente continuar, eu quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a Rainha Charlotte. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série, é uma série extremamente apaixonante. Se você assistiu e você não se apaixonou pela Charlotte como George, você tem problema, entendeu? Você assistiu a série errada, ou se você pelo menos não derramou nenhuma lágrima durante a minissérie inteira, você tem problema, aí você tá precisando assistir a série de novo. Mas eu também acredito que a maioria do pessoal já tenha assistido, como eu falei pra vocês, a série saiu faz um tempinho, e também foi uma série tá sendo uma minissérie muito famosa, muito comentada, muito falada, e realmente tá maravilhoso. Então se você gosta aí do universo de Bridgerton, e tava meio assim de assistir a Rainha Charlotte, ou tinha curiosidade de assistir, mas não quis assistir por causa das duas temporadas de Bridgerton, pode assistir a Rainha Charlotte, porque eu acho que, inclusive, esse que é o legal aqui dessa minissérie, é que você não precisa necessariamente ter assistido as duas temporadas de Bridgerton pra poder assistir aqui a Rainha Charlotte. Assim, claro que quando você tá assistindo aqui a Rainha Charlotte, quem já assistiu, bate o olho em alguns personagens e já sabe mais ou menos quem eles são, entendeu? Até porque aqui a gente tem duas linhas temporais ao mesmo tempo. A gente tem o universo lá no passado, então realmente do romance da Charlotte com o George, de todas as dificuldades que eles enfrentaram e enfim, mas eu já vou entrar mais a fundo sobre isso e nesse assunto. Mas ao mesmo tempo a gente tem o tempo presente, né, que a gente vai ver a Charlotte falando, a Rainha Charlotte falando que ela precisa de um herdeiro, porque a única neta que ela tinha legítima morreu, e agora ela precisa de um neto para poder continuar com o legado dela. Então a gente tem essa outra história rolando, a gente tem essas duas linhas temporais ao mesmo tempo. E assim, o que eu tava falando é que quando você assiste no tempo presente, tem algumas personagens que você bate o olho e você sabe quem é, entendeu? Você já conhece. Então, por exemplo, a Lady Danbury, você olha e você já sabe quem ela é, com quem que ela faz parte aí dentro do universo, de amizade, enfim, por aí vai. A Violet Bridgerton, que é a mãe dos nossos protagonistas do universo de Bridgerton em si. Então, são essas pessoas, eu acho que hora que você olha, você já sabe quem é. Mas você não precisa necessariamente ter assistido as
2 temporadas de Bridgerton pra poder assistir a Rainha Charlotte. Então eu acho que é uma ótima escolha aqui de Rainha Charlotte não ter tanta ligação assim com o universo de Bridgerton, porque assim todo mundo pode assistir, né? Quem se interessar pela história agora, por todo esse universo agora, consegue começar a assistir pela Rainha Charlotte, entendeu? E também eu acredito que o que a gente teve aqui dentro da Rainha Charlotte não vai trazer tantas grandes influências assim pro universo de Bridgerton. Mas enfim, eu acabei até me estendendo aqui. A questão é que a gente vai ter spoiler no vídeo de hoje, tá bom? Tem vídeo aqui no canal já falando sobre as 2 temporadas de Bridgerton, a primeira e a segunda. Então você pode ir assistir, entendeu? Assistir a minissérie, assistir os vídeos falando sobre as séries, pra você ficar por dentro aí desse universo, que é um universo maravilhoso, um universo apaixonante. Cada temporada nova que eu assisto eu fico mais apaixonada por tudo isso. E eu gosto dessas coisas de época, essas coisas de reinado, então foi tudo muito mais maravilhoso pra mim. Mas a gente não comenta só sobre Bridgerton por aqui, tá bom? A gente também comenta sobre outros filmes, outras séries. Tanto que tá saindo não só na Netflix, nos outros streamings também, nos cinemas também. Então, pra você não perder, se você gosta desse universo, mas não quer ver sobre Bridgerton, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim você fica por dentro de outras novidades que a gente tem desse mundo aí de cultura pop. E também deixa seu like aqui nesse vídeo, por favor, que me ajuda bastante. Assim que sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e dá pra trazer mais vídeo desse tipo aqui pra vocês. Bom, acho que a primeira coisa logo de cara que eu preciso falar é que eu acho que os episódios dessa minissérie, eles são muito bem construídos, desde o início até o fim. Tudo é muito bem feito, assim, eu gostei muito do modo como eles contaram a história aqui em Bridgerton, sabe? Aqui na série da Rainha. Porque, assim, a gente começa a temporada com a Charlotte falando que ela não quer casar com o George. E aí, quando ela vê que ele é bonitão, e enfim, ela muda de ideia rapidinho. Só que a gente ainda tem, depois que eles casam, fica muito aquela questão ainda no ar de ele não querer ficar perto dela. Ele dá o palácio de Buckingham de presente pra ela e fala, Tó, você mora aí que eu vou morar lá no outro palácio. E ela mesma fica tipo, como assim a gente é casado e a gente vai morar separado, sabe? Não entendendo também muito bem o que tá acontecendo. E eu acho que a série faz uma boa construção, porque esses primeiros episódios, quando a gente tá vendo só a visão da Charlotte, realmente a série leva você a ter ódio, um pouco de ódio ali do George, sabe? De raiva dele, assim como o Brinsley fica quando ele começa a ver a Charlotte ele triste, porque ela casou e o marido dela não tá dando atenção pra ela e por aí vai. Então a série no início realmente faz você ficar com um ódio muito grande aí do George, de falar, mano, como que ele tem coragem de fazer isso, sabe? Ele casou com ela e simplesmente largou ela, ou ficar pensando o que pode ter por trás, porque dá pra ver que tem um mistério, que tem um segredo ali envolvendo o George, e aí a gente fica nessa curiosidade também. Eu tava no início pensando a mesma coisa que a Charlotte, tá? Eu tava achando que realmente ele tava traindo ela, que ele ia pros bordéis, ou sei lá, coisas assim, entendeu? Eu realmente tava achando que ele tava sendo infiel a ela, mas aí é que tá. Aí depois a gente chega num certo episódio, é bem na metade, inclusive, né? O episódio que marca a metade da minissérie, e a gente tem uma virada, que aí a gente vai descobrir que, na verdade, o George, ele tem um problema mental, né? Ele é, vamos falar assim, basicamente, ele é louco. Só que aqui, como se passa lá nos anos 50, mais ou menos, acho que até um pouco pra trás, se duvidar, eles não têm muito conhecimento disso, eles não conseguem dar um diagnóstico ou dar um tratamento, falar a gente consegue fazer isso pra controlar e coisas do tipo. E eu acho que, claro, por serem nos tempos antigos e não ter muito conhecimento ainda de ciência e enfim, eu acho que ainda fica muito aquela coisa de os gatilhos que o George tem, entendeu? Porque a gente vê que ele não é louco 100% do tempo. Acontece alguma coisa, ou ele vai ter que se submeter a alguma situação, alguma coisa muda, e aí ele fica nesse estado de loucura dele. É muito curioso ver essa parte, sabe? Eu acho que... Não é que é complexo, eu acho meio confusa. Não sei explicar, gente, é meio difícil de você entender isso, sabe? Falar, nossa, mas ele não é louco 100% do tempo. Como que... Sabe, não sei explicar direito pra vocês, mas eu achei meio doido essa parte. É super compreensível porque, como eu falei pra vocês, nessa época não se tinha muito conhecimento de ciência, né? Então, que ninguém aqui na série sabe explicar ao certo o que o George tem. E a gente vê que, inclusive... Ai, gente, esses episódios do George contando, a gente descobrindo sobre a doença do George, é de matar o coração, honestamente falando. Porque, ai, tem toda a parte dele tentando arranjar uma forma de
controlar melhor. E aí o médico, basicamente, o que o médico dele lá sugere pra ele, quer fazer com ele, é tortura. Ele fica ali torturando o coitado do George. Eu fiquei com muita dó dele. Ao mesmo tempo eu só olhava e falava, pelo amor de Deus, alguém conta pra Charlotte o que tá acontecendo. E é um alívio enorme quando chega lá e a Charlotte manda embora o médico, sabe? É ela que salva ele, é um alívio gigante que dá. Mas eu gosto então desses episódios, que o episódio faz ter uma reviravolta assim gigantesca, que nenhum de nós tá esperando, né? Do medo do George, a gente entende o lado dele, do porquê ele não quer ficar perto da Charlotte. Ele acha que ela é boa demais pra ele, que ele nunca vai estar ao alcance dela, que ele não vai estar ao alcance de ser um bom rei por causa da loucura da cabeça dele, enfim. E é muito bonito, inclusive, quando tem a declaração dele pra Charlotte, que ela fala, tá, eu vou ficar com você, tipo assim, tá, tudo bem que você seja louco, né, o que ela não gosta é que ele enganou ela, que ele mentiu pra ela, ele não contou essa parte dele, e aí a Charlotte pede, então, só pra que ele conte, né, fala, tá, eu vou te ajudar, vamos falar assim, basicamente, eu não vou soltar a sua mão, mas eu quero saber se você me ama, porque se ele não ama ela, não tem por que eles continuarem juntos, né? Não tem por que ela ficar ali se sacrificando por um casamento se não tiver um amor ali envolvido junto, porque, gente, honestamente, pra ficar ali com o George, realmente tem que amar bastante ele, porque deve ser uma situação muito complicada, muito difícil de lidar, e aí tem toda a declaração do George, ele falando que ele não quer ela perto dele por causa da loucura da cabeça dele, enfim, tudo isso que eu já falei é uma cena lindíssima. Toda essa parte da loucura do George, eu gostei muito da atuação do Corey, que é o ator que faz o George, né, que faz o Rei George, porque eu acho que ele te passa muito bem, ele faz muito bem todas essas transições, sabe? Ele faz uma baita de uma atuação de no início você desconfiar ali do George, do que tá acontecendo, e aí ninguém desconfia, essa é a questão, ele faz uma atuação tão boa que você não desconfia que ele seja louco, você desconfia de outras coisas, que ele esteja enganando ela, como eu falei pra vocês, que ele pode estar traindo ela, e coisa do tipo, mas não que ele seja louco. E aí nesses episódios, essas partes que tem o ataque de loucura aí do George, o Corey fez uma baita de uma atuação, gente. Ele faz muito bem esses momentos de loucura do George. Então eu gostei muito da atuação dele. Gostei muito do nosso casal principal. Eles têm uma química gigantesca. O roteiro é muito bem feito porque, além da gente ter toda essa questão da rainha, da Charlotte, tá tendo que lidar e então aprender, né, como que ela faz pra ajudar o George e ela querendo ajudar ele, a gente ainda tem muito uma questão, querendo ou não, de um pouco de racismo, acho que dá pra gente falar assim, incluído, né, nessa história toda, porque a gente vê que quando a mãe do George escolhe ela pra ser a esposa dele, primeiro, ela nem sabia que a moça era negra, ela nem sabia que a Charlotte era negra, e acaba virando um problema gigantesco, né, pra mãe do George, tanto que ela pega e convida um monte de gente ali da cidade, um monte de plebeios pra irem pro casamento, pra fingir que conhece a noiva por ela ser negra e coisa do tipo. E aí também tem toda a questão dela dando título pra Lady Danbury, e quando vai pintar os retratos, ela falando, a mãe do George falando, não, pintar ela mais clara, sabe, não colocando a cor exata da pele dela. A gente tem toda essa dificuldade ainda por cima, e toda a questão, todo o peso de ela ser a primeira rainha negra, né, ela ser uma representatividade muito grande pra cidade inteira. A Lady Danbury, a gente vê ela falando muito isso, né, pra Charlotte, falando, você não tem noção do quanto ter uma pessoa como você no poder significa pra população. E a gente vê que isso realmente significa, não é engraçado, é bonito assim de você ver que a Charlotte começou isso, e aí a gente pode voltar um pouquinho lá pra primeira temporada de Bridgerton, porque se eu não me engano, quando o Simon se interessa pela Daphne, é uma coisa que a Lady Danbury fala pra ele, né, fala, não, você lembra de tudo que o rei passou pra ele conseguir ficar com a Charlotte, sabe, de todo, querendo ou não, todo o preconceito que eles acabaram enfrentando, tanto que tem lá o baile, e a gente vê claramente no baile que tá metade branco, metade as pessoas negras, os brancos não querendo chegar perto dos negros, e aí o rei e a rainha, o George e a Charlotte trazerem isso, sabe, mostrar que não faz diferença a cor da pele deles, que eles se amam
igual e que nada mais ali importa, sabe? Começando a trazer essa diversidade, essa representatividade pro povo, misturando todo mundo, e é bem bonita, tem esse peso ainda por trás toda aí da história da Charlotte, que eu gostei muito de acompanhar e eu achei maravilhoso. E claro que, falando ainda da Charlotte e do George, que eu já vou terminar de falar deles, tá, gente? A gente não pode deixar de falar da última cena, que depois de tudo que eles passam, da rainha, ela tentando arranjar um neto legítimo, e ela conseguindo, e enfim, e o George falando pra ela, você não pulou o muro. Porque a questão é que no início ela queria pular o muro, ela queria fugir do casamento, ela acabou não fugindo, e aí depois ela encontrou milhares de motivos pra fugir, né, pra querer sair daquele casamento, pra querer deixar o George. Tinha muitos motivos, não só o racismo que ela sofria ali por parte da mãe do George, mas também da loucura do George, todo o peso que tem ali o cargo pra ela, e, enfim, ela tendo apenas 17 anos, tem todo um peso, muita história ali, muita coisa que ela começou a enfrentar, e mesmo assim ela não pulou o muro, ela não deixou o George, né, ela não deixou de ser rainha, bem pelo contrário, ela escolheu continuar com ele e continuar ajudando ele. Então é uma cena lindíssima. Se você chorou, você não chorou nessa cena, você não tem coração, porque é uma cena linda de morrer, é de cortar o coração quando ele fala pra ela que ela não pulou o muro, e é maravilhoso. Pra mim, a história toda aqui do rei, da Charlotte e do George foi muito bem construída, os episódios são muito maravilhosos e o roteiro tá, assim, de parabéns. Ainda no meio da história da Charlotte, eles conseguiram intercalar muito bem, introduzir muito bem a história da Lady Danbury, né? A gente vai conhecer realmente como que ela virou a Lady Danbury, que inclusive a gente descobre que ela não era a Lady Danbury, né? Ela era uma camponesa, uma pessoa normal, e aí por causa dessa história aí de precisar de gente negra também lá na corte, enfim, no casamento da Charlotte, acabou dando pra ela o título, dando pro marido dela, na verdade, né? O título de Lady e Lord Danbury, e a gente vê que inclusive ela tinha um casamento bem complicado com ele, né? Eu acho que nessa história dela a gente também tem uma coisa bem complicada, porque a gente vê ela falando que ela foi prometida em casamento pra ele quando ela ainda tinha 3 anos de idade, e aí ele é um velho meio asqueroso, assim, honestamente falando, vamos falar a verdade. Quem é que ia querer ter relação com aquele cara, gente? Desculpa falar. Eu sei que a gente não deve pensar por esse lado, mas eu tenho que ser honesta, quem é que ia querer ter relação com ele? Ninguém ia querer. Então, como era um casamento arranjado, ela acabou casando com ele, ela acabou tendo filho com ele, mas a gente vê que ela não gostava nem um pouco das relações sexuais com ele, tanto que ela logo em seguida tomava um banho, entendeu? 1 não, 3, cada vez que eles terminavam ali, porque era complicado, mas é curioso quanto ela não gostava do casamento, ela sempre sonhou e sempre desejou a morte dele o quanto antes, só que quando ele morre ela fica perdida, porque a vida inteira ela foi ensinada a viver pra ele, né, a fazer as coisas pra ele, a gostar das mesmas coisas que ele, e aí ela vai ter que aprender a viver sozinha. Aí ela vai descobrir as coisas que ela realmente gosta. Eu gosto muito da história da Lady Danbury, sabe? De por ela ser uma mulher, acabar se tornando uma mulher viúva, ter isso dela começar a ter os próprios gostos dela e não os gostos que o marido gostaria, sabe? O que as outras pessoas esperavam que ela tivesse. E eu gosto também de ver dessa amizade dela surgir com a Charlotte. A gente vai ver que isso vem de muito tempo, né? Vem de lá de trás, de quando elas eram novinhas, que a Charlotte compartilhava com elas coisas que estavam acontecendo no casamento, e enfim. Então é muito gostoso realmente também de começar a acompanhar, de ver. Eu gosto muito então dessa introdução da Lady Danbury, da história dela, que eu achei bem interessante, bem legal de acompanhar também. Ao mesmo tempo a gente tem então ela no passado e no presente, e aí a gente descobre que ela teve um rolo aí com o pai da Violet Bridgerton, por essas que ninguém esperava. Ela acabou tendo um rolo com o pai da Violet Bridgerton, que veio à tona aí pra ela, né? A Violet descobriu pelo chapéuzinho de aniversário que o pai dela fazia. E eu gostei, assim, gente, eu gostei de toda essa introdução, sabe? Inclusive falando da personagem da Violet, gosto também de explorarem mais sobre ela, porque como a série do Bridgerton em si é sobre os filhos, né, os filhos dela, ela acaba ficando uma personagem ali um pouco mais de lado, sabe? A gente vê que a história dela também é bem legal ali de você acompanhar, uma pessoa legal de você começar a conhecer, porque a gente vê que agora que, depois de um tempo que o marido dela morreu,
que o marido dela morreu faz uns anos, ela tá começando a sentir coisas de novo, né? Ela tá começando a ter desejos por outros homens, a ter vontades que precisam ali de outro homem. E a gente vai ver ela descobrindo que tudo bem, né? Depois da morte dele, ela desejar ter outros homens, ela desejar coisas novas de novo, né? Que tá tudo bem, isso não significa que ela deixou de amar o marido dela que faleceu, mas ela tem vontades, ela é um ser humano, assim como todo mundo. Então eu gosto muito da introdução dessas duas. E eu vi que parece que estão querendo fazer uma série só sobre a Violet Bridgerton, né? E eu ia gostar de assistir, se for tão boa quanto é a Rainha Charlotte, vai ser uma minissérie maravilhosa. E então, além dessas 3 protagonistas que a gente tem, né? Que é a Charlotte, com a história aí com o Rei George, né? O relacionamento deles, a Lady Dunbury e a Violet Bridgerton. A gente ainda vai ter mais um romance aqui nessa minissérie, que é a do Brinsley com o Reynolds. Que, no caso, então, o Brinsley é quem serve a rainha, né? É quem serve a Charlotte. E o Reynolds é quem serve ao rei, né? Que serve aí, então, ao George. E é muito... Eu gosto, assim, da relação dos dois, sabe? Porque ela é bem conturbada. Os dois juraram lealdade àquela pessoa, né? Um ao rei e o outro à rainha. E a gente vê o quanto, às vezes, isso interfere no relacionamento deles, sabe? Por eles defenderem muita pessoa pra quem eles juraram a lealdade. Então é bem gostoso de acompanhar. Honestamente falando, eu gosto, assim, do relacionamento deles. Mas, não sei, eu acho que a gente podia ter um pouco mais de profundidade, talvez, mas eu gostei bastante do relacionamento deles. E pra mim ficou uma coisa muito em aberto aí o final deles. Porque a gente só vê que lá no baile que a rainha e o rei dão no palácio, o Brinsley e o Reynolds estavam dançando juntos, né, ali escondidinhos, lá no passado. E aí, quando vem pro presente, o Brinsley tá dançando sozinho. Então dá a entender pra gente que eles não ficaram juntos. Só que aí eu fiquei na dúvida, eles não ficaram juntos por quê? Porque o Reynolds não tá mais servindo ao George, ou porque o Reynolds decidiu ir embora, porque o Reynolds morreu. O que aconteceu? Entendeu? Pra mim falta esse final ali pros dois. Ficou uma coisa muito em aberto. E eu acho que a série toda, né, em todos os assuntos, ela foi uma coisa tão redondinha, sabe? Em tudo que ela apresentou pra gente. Tudo com começo, meio e fim, mostrando tudo bonitinho. Pra essa parte aí do Brinsley e do Reynolds ficar meio aberto. Então eu queria que tivesse um final. Me parece que tem uma cena excluída, né? Pelo que eu vi o pessoal falando na internet, tem uma cena excluída deles. Que tem o porquê que o Reynolds deixou o Brinsley. Só que não veio pra série. E eu, honestamente falando pra vocês, eu não sei o porquê. Porque pra mim é uma cena que falta. Bom, gente, pra gente finalizar, que eu falei mais do que minha boca aqui nesse vídeo, gostei muito da minissérie da Rainha Charlotte. Honestamente falando, eu não tava esperando que ela fosse me causar tanta sensação assim, sabe? Que eu fosse gostar tanto. Eu acho que no momento eu tô gostando mais da Rainha Charlotte, da série da Rainha Charlotte, do que de Bridgerton. É que, honestamente falando aqui com vocês, a segunda temporada de Bridgerton não me pegou muito. A história da Kate e do... Como que é o nome dele? Que eu esqueci o nome dele. Enfim, do Anthony, lembrei o nome dele. A história da Kate e do Anthony não me pegou muito. Eu gosto muito mais da história do Duke e da Daphne. Eu gosto muito mais da primeira temporada, então acho que por isso que eu fiquei meio assim de assistir Bridgerton. Mas essa minissérie derivada é maravilhosa. Eu ia adorar se a gente tivesse uma segunda temporada. Até porque a gente ainda tem... Não duvido que tenha mais coisa pra ser contada pra gente. Porque eles tiveram 15 filhos, que 2 morreram. E assim... Ela tá grávida, ela termina a temporada grávida do segundo, né? Então assim, a gente precisa ver sobre os outros, né? Os outros o quê? 11, né? É 11. Os outros 11 filhos deles, né? Como que eles nasceram, e enfim. Então, eu ia gostar se a gente tivesse uma segunda temporada, mas ainda não é confirmado. Eu não sei se eu acho que essa parte da rainha pedir um herdeiro, eu acho que não vai ter muita ligação com a terceira temporada de Bridgerton. Eu acho que é uma série que tudo que acontece vai ficar só aqui dentro mesmo, sabe? Acho que não vai interferir na terceira temporada de Bridgerton quando sair. Que inclusive a terceira temporada
Falaram que sai ainda esse ano, né? Mas a gente ainda não teve um trailer, a gente ainda não tem nada aí da terceira temporada de Bridgerton. Mas quando sair a terceira temporada, com certeza vai ter vídeo aqui no canal pra gente comentar sobre. Então se você é um fã do universo de Bridgerton, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma novidade de nenhum filme, nenhuma série, tanto da Netflix quanto dos outros streamings e o que a gente tá tendo nos cinemas também. Contem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa série da rainha, que eu achei apaixonante demais. Queria casar com o Rei George, entendeu? Mesmo ele sendo mesmo ele tendo o negócio da loucura dele, eu queria muito casar com ele, entendeu? Só tava desejando aqui que também assim, o Rei George, mas tudo bem. Quero saber a opinião de vocês, então o que vocês acharam. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, por favor, que me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, pode divulgar meu canal pra mais gente e eu posso trazer mais vídeos sobre o universo de Bridgerton aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.